Bora, galera, vamos lá começar os nossos exercícios? Pegue aí, apostila 2, módulo 16, página 57. E vamos para a primeira questão. Gurizada, pegar a apostila 2 aí para a gente fazer os exercícios. Bem, módulo 16, questão de número 1. Um gerador de força eletromotriz E e resistência interna R fornece energia elétrica a uma lâmpada. A diferença de potencial nos terminais do gerador é de 80 volts e a corrente que o atravessa tem intensidade de 1 ampere. O rendimento elétrico do gerador é de 80%. Vamos lá, temos que fazer alguns cálculos. Na letra A potência elétrica fornecida pelo gerador. No B, a potência elétrica total gerada. E na C, a resistência interna do gerador e a resistência resistência elétrica da lâmpada. Bem, esse aqui nós vamos para o quadro. Bem, galera, a questão número 1 aqui é do nosso material do objetivo. Nela nós temos como dados a DDP de 80 volts, corrente de 1 ampere, o rendimento do gerador em 80%. Ele quer saber qual é a potência que o gerador fornece para o sistema. Essa potência que ele fornece é o que a gente chamou de potência útil. Essa daqui, então, é a corrente vezes a DDP que o gerador joga no sistema. Então, a nossa potência útil, eu vou chamar só de U agora, é a corrente de 1, DDP de 80, a nossa potência útil, 80 watts. Esta é a letra A. A nossa letra B, ele quer saber qual é a potência total gerada. Bem, como eu tenho a útil e o rendimento, fica fácil. O rendimento de um gerador é a sua potência útil dividido pela potência total. Com isso, a potência total gerada é simplesmente fazer a potência útil dividido pelo rendimento do gerador. E isso daqui vai ser 80 e 80% é 0,8. 80 por 0,8, nós temos uma potência total de 100 watts. Tá aí, letra A e letra B. Vamos lá que ainda temos a letra C. A letra C, então, ele pede qual é a resistência interna, que a gente chama de Rzinho apenas, e qual é a resistência do resistor. Então a gente vai fazer um pouquinho mais de cálculo nessa daqui, mas é legal porque a gente treina um pouco as expressões, né? Bem, para achar a resistência interna, eu vou partir da ideia de que a potência total que a gente forneceu era a potência útil menos a potência dissipada ali, né? Mais a potência dissipada ali do sistema. Isso dá potência total. Bem, a nossa potência total a gente encontrou de 100, a útil de 80, então a dissipada, que vai ser pelo resistor, 20 watts. Tranquilos? Bem, o que nós vamos ter aqui então? A potência dissipada é a resistência interna, corrente ao quadrado. Nossa potência dissipada é 20, resistência interna, corrente 1 ao quadrado. Com isso, a resistência interna é de 20 ohms. Bem, para a gente encontrar agora qual vai ser a resistência deste resistor, vamos usar o ROI. A resistência do resistor é a DDP do sistema 80 volts, corrente é 1, resistência dele é de 80 ohms. Vai olhar a listinha alternativa. Bem, questão aberta, questão objetivo, feita número 1. Vamos para o próximo. Questão de número 2, modelo Enem. Um gerador de força eletromotriz E e resistência interna R é ligado a um resistor que possui resistência elétrica R. Sabe-se que o gerador está fornecendo ao resistor a máxima potência elétrica.
Nas condições de potência fornecida máxima, a DDP entre os terminais do gerador é o E sobre 2, que é o nosso epsilon. E a intensidade da corrente elétrica que o atravessa é metade da corrente do curto-circuito do gerador, né, o ICC sobre 2, como a gente já viu na teoria. Para esta situação, podemos afirmar que a resistência é nula, a resistência R é metade da resistência interna, resistência R é igual à interna, a resistência R é igual ao dobro da interna, a resistência R tende ao infinito. Aí a teoria. Na nossa teoria, o que nós vimos? Sempre que nós temos potência máxima, a condição é que a resistência do resistor, ou a equivalente do circuito, seja sempre igual à resistência R. Portanto, a alternativa C. Tranquilos? Vamos então agora para a questão 3. Questão 3. Uniforme modelo Enem. Um gerador de força eletromotriz 20 volts e resistência interna R alimenta um circuito constituído por resistores de resistências elétricas R1 2 ohms, R2 6 ohms e R3 3 ohms, conforme representa o esquema abaixo. Sabe-se que o gerador está fornecendo a potência máxima. Nessa condição, o valor da resistência interna em ohms e a tensão entre os pontos A e B em volts valem respectivamente. Bem, essa nós resolveremos no quadro. Vamos lá? A nossa questão de número 13, então, traz este circuito fornecendo a eletromotriz e o valor das três resistências, aqui como dados. Informação principal do problema. Ele está operando em potência máxima. Lembrar lá da teoriazinha sobre potência máxima. Aí ele quer a resistência interna e a DDP neste ramo AB. Bem, vamos olhar para este ramo? Se vocês observarem bem o ramo AB, ele traz aqui um circuito em paralelo. O resistor e o resistor 2 e 3, né? Eles estão em paralelo, já que aqui o terminal também é A e ali é B. Tranquilos? Note, eu não posso dizer que a DDP do AB é essa DDP aqui, porque eu tenho esse resistor, tá claro? Não é a mesma coisa. Se eu não tivesse esse resistor, beleza, eu teria todas os terminais como sendo AB. Por causa desse resistor, essa tensão é diferente dessa. Compreendido? Bem, então neste ramo a gente vai resolver o paralelo. Bem, nesse nosso paralelo eu vou chamar de resistência P, desses dois juntos. É o R2 e o R3 multiplicando sobre o R2 mais o R3. Estão lembrados da regrinha do paralelo? Produto pela soma? Então aqui nós teríamos 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. E esta resistência em paralelo é de 2 ohms. E aí, sumo com esta parte e o circuito vira uma série. E ao invés de olhar um R2, olhe como um RP. Compreendido? Bem, da definição de potência máxima, eu tenho que lembrar que a resistência equivalente do circuito tem que ser a resistência interna. Isso é teoria. Vem lá das propriedades, mostrei para vocês na videoaula teórica. Sempre lembre-se, não esqueça nunca. Para entender física, o primeiro é o conceitual, para depois vir para os exercícios. Fechou? Bem, então a nossa resistência interna é o equivalente da resistência 1 com a resistência do paralelo. Aqui basta uma soma simples, já que a gente eliminou o paralelo a um único resistor e transformou isso numa série. Então a resistência interna é de 4 ohms. Tranquilos? E agora ele quer a DDP-AB. Bem, como que a gente vai determinar esta DDP?
Inicialmente vamos encontrar a corrente no circuito. Corrente do circuito, ela vai ser a eletromotriz, resistência interna com a resistência equivalente. A nossa lei de Euler, onde a eletromotriz dada é de 20. A resistência interna tem que ser equivalente, 4 com 4. Então a nossa corrente é de 2,5 amperes, né? 20 dividido por 8. Tranquilos até aqui? Bem, por que eu achei a corrente? Já que este R3 virou um circuito só, R2 e R3 é um elemento, é o RP. Em série com R1, se a corrente está em série, DDP AB é a resistência do paralelo vezes a corrente. Não entende, não lembra, tem que voltar em associação de circuito, ok? Pois a corrente aqui, vamos resgatar, ó, subiu, passou reto e ela tende a se separar para que o azul e o verde se encontrem e voltem a ser este vermelho. Quando eu pego o R2 e o R3 e transformo em 1, a corrente que circula é a vermelha de novo. Tranquilos? Com isso, nós vamos ter que a DDP AB é 2 vezes 2,5, o que dá 5 volts. 4 ohms e 5 volts. Alternativa E. Feita aí mais uma questão, vamos para a próxima. Número 4, Instituto Nacional Rio Grande do Sul. Considerando-se o circuito da figura abaixo, que representa um circuito elétrico com um gerador alimentando um reostato, analise as seguintes afirmativas. Então, essa simbologia é do reostato que nós já aprendemos algumas aulas para trás, que é aquele resistor de resistência variável, ok? Bem, vamos lá. Questão número 1. A máxima potência útil transferida pelo gerador ao reostato ocorre quando a intensidade da corrente elétrica no circuito é metade que a corrente de curto-circuito? Isto é verdadeiro. 2. Quando o gerador transfere máxima potência, a diferença de potencial elétrico entre os terminais é igual à sua força eletromotriz? Não, falso. Isso daí ocorre, lembrem bem, sempre com a metade. A ideia da potência máxima está atrelada à metade. Hein? 3. A condição para o gerador transferir potência máxima ao reostato é que a resistência do reostato seja igual à resistência interna do gerador? Sim, para cada variação que ele tiver, ele tem que buscar sempre manter igual à resistência interna. Então, por mais que ele possa variar a resistência, vai ter uma a qual a resistência ali trabalha com potência máxima. Então, verdadeiro. Questão 4. A máxima transferência de potência ocorre quando o rendimento do gerador é igual a 50%? Bem, se a condição da DDP ser metade da eletromotriz, portanto, isso torna-se verdadeiro, porque dá 50% da relação entre as potências. Ok? Então, nós temos aí como correta 1, 3 e 4, que dá a alternativa D. Vamos agora, então, para a nossa próxima questão. Já é módulo 17. Vamos lá. Número 1 diz, da potência recebida pelo receptor, PR, uma parcela corresponde à potência útil, PU, e a restante é dissipada na resistência interna, PD, na forma de calor. Letra A. Qual é o símbolo utilizado para se representar um receptor elétrico dentro de um circuito? Letra B. Determine a relação para as potências elétricas, útil, recebida e dissipada para um receptor. E na letra C, dê a expressão que fornece o rendimento do receptor. Essa questão aí, basta vocês pegar a videoaula da teoria e já responder. Mas vamos lá. Na letra A, ele pediu para fazer a representação. Então, esta é a nossa representação. Resistência interna e a contra-eletromotriz. E a corrente elétrica sempre tomando o sentido da placa positiva para a negativa. Na letra B, ele pede a relação entre as potências.
Então, a potência recebida dele aqui, que é a total, é a potência útil que ele vai usar com a dissipada do sistema, ok? E na letra C, o rendimento dele é a potência útil pela potência recebida. Todas essas, né, que é a potência total recebida, né, vale para qualquer situação. Então, está aí a nossa questão 1 do módulo 17. Vamos para a próxima? Nossa questão de número 2, modelo Enem. Dona Teresa foi preparar um suco de frutas para o seu netinho. Colocou uma quantidade exagerada de frutas no liquidificador e ainda acrescentou alguns cubos de gelo. Então está aí a imagem ilustrativa. Ao ligar o liquidificador, as pás giratórias ficaram bloqueadas. Nessa situação, pode-se afirmar que, com as pás bloqueadas, não há energia dissipada e, consequentemente, não há risco. Errado, né? Letra B. Com as pás bloqueadas, o receptor liquidificador converte-se em um gerador. De repente travou a pá e ele começa a transformar em energia elétrica. Não faz sentido. Letra C. Com as pás bloqueadas, temos a conversão de energia elétrica em mecânica. Não, aqui não faz também sentido. Eu bloqueei, eu acabei com a energia mecânica do sistema. Letra D. Com as pás bloqueadas, temos uma violação do princípio da conservação de energia. Não, a gente tem sempre esse princípio. Este princípio diz que a energia ela não é criada e nem destruída, é apenas transformada. Então, ali ela vai se transformar em algo. Vamos para a letra E. Com as pás bloqueadas, o receptor atua como resistor, dissipando a energia elétrica, o que provoca um superaquecimento e a queima do motor. Esta a nossa alternativa correta. Se ali bloqueou, né, a hélicezinha girando lá, a pá giratória, ela é a contra-eletromotriz. Ela é o transformador de energia elétrica em mecânica. E aí eu tenho a resistência interna ali do seu lado dissipando o calor. Se eu travo, o que vai acontecer? Ela vai atuar como um outro resistor, querendo girar, e aí começa a transformar essa energia em energia térmica. E todo o motor se transforma num grande resistor, convertendo toda a elétrica em térmica. Então, letra E como correta, vamos para o próximo. Nossa questão de número 3 diz: a figura mostra a curva característica de um receptor elétrico. Tá aí, então, o nosso gráficozinho clássico. Determine, na letra A eletromotriz, a contra-eletromotriz. Na letra B, a resistência interna. E na C, qual é o rendimento quando ele é percorrido por uma corrente de 12. Então, ó, ele dobrou a corrente. Então, para onde vai, né, a DDP no gráfico? E com isso, qual é a eletromotriz? Não há o rendimento. Bem, vamos para o quadro para ficar mais claro. Bem, galera, a nossa questão 3, então, da apostila objetivo, nos dá este gráfico. E na letra A, ele pede: quanto vale a força contra-eletromotriz? Essa tá tranquila, hein? A contra-eletromotriz é aquela em que o gráfico inicia-se ou cruza o eixo das ordenadas, que no caso aqui é os 36 volts. Tá aí, ó, de boa. Este daqui é a contra-eletromotriz. Letra B, ele pede qual é a resistência interna do gerador. Temos um gráfico, basta lembrar do coeficiente angular de um gráfico. A tangente de um ângulo é o nosso coeficiente, né? A constante da reta. Então, o nosso elo e linha nada mais é que o cateto oposto, que é 54 menos 36, dividido pela hipotenusa, que é 6. Com isso, a resistência interna vai dar 3 ohms, né? 18 por 6 ali. Tranquilos? Agora, na letra C, ele pediu para nós qual é o rendimento se a corrente que o atravessar for de 12 amperes. Para a gente ter o rendimento, a gente precisa da DDP.
Então a gente vai lá para a equação do gerador. A DDP é a resistência, ó, a contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Então essa DDP é de 36 mais 3 do nosso R, 12 de nossa corrente. Com isso, a nossa DDP é de 72 volts. Beleza? Professor, mas por que eu tive que encontrar? Bem, rendimento do nosso receptor é quem por quem? É a contra-eletromotriz pela DDP. Lembra? O útil do total? A DDP vai fornecer a potência total para o receptor. O receptor absorve isso, parte ele usa na contra-eletromotriz e parte ele dissipa na resistência interna, da nossa teoria. Então o rendimento aqui vai ser 36 por 72, o que nos dá 50% de rendimento. Tranquilos aqui? A nossa questão de número 3. Vamos para a próxima. Questão 4 e última desse módulo 17. Universidade Estadual da Paraíba. Um motor elétrico M, figura abaixo, é ligado a uma bateria que lhe aplica uma diferença de potencial, tensão VAB, que a gente chama de U, de 15 volts, fornecendo-lhe uma corrente de intensidade de 6 amperes. O motor possui uma resistência interna de 0,3 ohms. Em virtude dessa resistência, parte da energia fornecida ao motor pela bateria é transformada em calor, o motor se aquece, sendo a energia restante transformada em mecânica na rotação. Então aqui a gente tem a figurinha esquematizada do motor, ó. A hélice girando é a contra-eletromotriz dele. Lá dentro deste motor tem uma resistência interna que o permite esquentar, e aqui teríamos um gerador e aqui atrás os pontos de DDP. Tranquilos? Baseado-se nessas informações, podemos afirmar que, bem, pelas alternativas nós necessitamos de bastante cálculo. Vamos então para o quadro fazer e analisar a questão. A nossa última questão. Universidade Estadual da Paraíba. Nós temos um motor elétrico lá na figura, que, não esqueçam, é um receptor. Tem uma DDP de 15 volts atrelada ali à entrada do motor, uma corrente de 6 amperes e uma resistência interna de 0,3 ohms. Tudo isso para fazer a hélice girar, não é isso? Bem, e aí vem uma série de perguntas. Antes da gente analisar, o que a gente pode fazer de cálculo aqui? Então a primeira coisa que a gente pode determinar é a contra-eletromotriz. Bem, como determiná-la? Vamos usar a equação do receptor. ADDP, contra-eletromotriz, resistência interna corrente. ADDP, então, 15. A nossa contra-eletromotriz é o que queremos. Resistência interna 0,3. Corrente de 6. Tranquilos? O que a gente tem aqui? 1,8 passou para lá. A nossa contra-eletromotriz vai dar 13,2 volts. Fechou aqui? Vamos segurar essa como a nossa primeira resposta. Conseguimos a contra-eletromotriz. O que mais nós somos capazes de determinar? A ideia das potências. Vamos fazer aqui, ó. Vamos calcular as potências. Bem, nós temos a potência total do receptor. O que é o total para o receptor? É a corrente vezes a DDP. A potência total deste nosso receptor é a corrente de 6 com a DDP de 15. Esta potência aqui vai nos dar 80 watts. Pô, 90, né? 90 watts. 36 com 3, 9. Tranquilos?
Bem, que potência mais nós temos? A dissipada, que é a resistência linha e quadrado. A nossa potência dissipada é 0,3 vezes o 6 quadrado. Potência dissipada, fazendo cálculos aqui, 10,8 watts. Tranquilos? E a potência útil? Nada mais vai ser que a potência total menos a dissipada. A nossa potência útil, então ela vai dar 79,2 watts. Pronto. Fizemos aqui todas as informações possíveis. Tiramos a conta eletromotriz e calculamos as três potências. Na leitura do problema, na letra A dissipada é 10,4? Não. Letra B, a potência total é 80? Não. É 90. Letra C, a potência total desenvolvida no motor e a potência mecânica de rotação, que é a útil, é 90 e 79,2? Sim. Letra D, a potência mecânica é de 78? Não. E letra E, a potência total desenvolvida é 10,8 e a dissipada por efeito Joule 10,6? Não. Então a nossa alternativa correta é a letra C. E assim fechamos estes assuntos associados às potências, energias e os circuitos de maneira bem simplificada. Daqui para frente nós vamos pegar um assunto um pouquinho mais aprofundado. Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço e aquele beijo no cérebro. Até!